Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero continuar meditando contigo no livro de Deuteronômio e eu quero te convidar a abrir no capítulo de número 16 e vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, nem aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. O texto de Deuteronômio é bem propício para o período em que nós, brasileiros, estamos vivendo. Em menos de um mês, escolheremos o próximo presidente da República, o próximo governador, além de senadores, deputados federais e deputados estaduais. Esta escolha será por voto secreto e todos os brasileiros estão convocados a comparecer ao seu local de votação e exercer o seu direito como cidadão garantido pela Constituição e selar os destinos do nosso país pelos próximos anos. Quando olhamos o texto ou o contexto desta passagem bíblica, observamos o povo de Israel sendo orientado por Deus, por intermédio de Moisés, a escolher, nomear, designar, estabelecer, colocar juízes e oficiais para exercerem juízo com justiça sobre o povo que estava prestes a tomar posse da terra prometida. O que podemos entender diante desta ordem é que havia necessidade de pessoas escolhidas para terem autoridade de governar o povo, julgar as suas causas, decidir sobre assuntos que aconteciam ou que poderiam acontecer normalmente, onde existem pessoas em convivência. E estas pessoas, além de julgar, governar, eles também poderiam alterar ou interpretar as leis de acordo com a evolução do próprio povo. O mais interessante que notamos é que eram juízes e oficiais. Na Septuaginta, o texto nos fala que são juízes e tabeliães, ou seja, entre os que seriam escolhidos, existia uma hierarquia, confirmando que em todo ajuntamento deve existir uma liderança para que a ordem seja estabelecida ou para que a ordem pudesse ser estabelecida ali no local onde Deus iria colocar aquelas pessoas para viverem. Outra coisa interessante a notar é que as pessoas que fossem escolhidas não deveriam perverter a justiça nem mostrar parcialidade. Quer dizer, não fazer acepção de pessoas, além de não aceitar suborno, mas deveriam seguir única e exclusivamente a justiça. Este texto é mais atual do que podemos entender. Embora muitas pessoas digam que a palavra de Deus
ela é ultrapassada, que precisa ser atualizada, esse texto, dentro do contexto em que nós vivemos, é muito atual. Segundo o dicionário, perverter a justiça é mudar do bem para o mal, tornar-se perverso, contrariar as leis da natureza e da vida moral, depravar. No contexto espiritual, o pervertido é considerado uma pessoa de natureza má, que não gosta do bem-estar do próximo ou que usa de meios sádicos para torturar ou fazer alguém sofrer. A perversão leva à perversidade, que é a particularidade ou a característica daquilo ou de quem é perverso, em que há malvadeza, maldade, ato ou comportamento perverso, gênio ou caráter ruim, tendência para o mal, facilmente corrompido, em que há corrupção. É lógico que esse tipo de pessoa é bastante propenso a aceitar suborno, o que também foi enfatizado no texto, que tais pessoas não poderiam ser escolhidas, pois quem aceita presentes em troca de sentenças injustas, o faz porque tem os seus olhos cegados pela cobiça, e isso pode acontecer até com os que se consideram sábios, além de prejudicar a causa dos justos, ou poderíamos dizer a causa dos inocentes. Em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, nós lemos o seguinte: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Olha só que coisa interessante. Quem escolhe o governante ou aquela pessoa que iria estar conduzindo o povo, julgando o povo, era aquele que Deus escolheu. Então é algo que nós podemos entender para nós hoje, que quem escolhe o próximo governante do nosso país, os próximos governadores, os próximos deputados, senadores, é o Senhor Deus. E de onde ele escolhe? Continua o texto. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então, a pessoa que nós iremos escolher, ela tem de ser, como aqui no nosso país, tem que ser brasileiro, tem que ter amor a esta terra, amor ao seu povo, pensar e cuidar das coisas desta terra, porque ele é também um cidadão brasileiro, um cidadão da nossa terra, nascido aqui, convivendo com as coisas nossas e tendo condições de resolver com justiça. Porém, ele não multiplicará para si, continua o texto, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. O povo ali no Egito se acostumou com as riquezas, com as coisas boas do Egito. O Egito era a superpotência da época em todos os sentidos e muitas facilidades o povo teve ali em alguns momentos, embora mesmo sendo escravo. E agora a orientação de Deus é para que o povo não voltasse a ter aquelas coisas, a praticar aquilo que era errado aos seus olhos. E quem deveria cuidar disso? Os seus governantes. Então, nós hoje, quando formos escolher os nossos representantes, nós vamos precisar estar atentos a isso, verificar se nos seus planos de governo existem condições para desenvolvimento e não de retrocesso. Continua o texto.
de Deuteronômio 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado dessa lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. No nosso país, além, é lógico, da questão religiosa, existe a Constituição, que é o livro, que é a lei máxima que todo governante deve seguir. E essa deve ser também uma das coisas que deve nos orientar na hora de escolher os nossos representantes. E o texto termina no seu versículo 20. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. É lógico que aqui o rei passava o seu bastão de reinado para os seus filhos, os juízes, os governantes, naquela época, quando esta orientação foi dada para o povo de Israel. Hoje, a permanência do governador, do juiz, na condução do país vai depender, é lógico, dele cumprir aquilo que está principalmente na Constituição e fazer o povo desenvolver. E aí, não só ele terá vida longa, não só ele terá coisas boas, mas o próprio povo vai ter como herança as bênçãos que virão através do seu governo. Como eu falei, daqui a menos de um mês escolheremos os nossos juízes e oficiais. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria para escolhermos nossos representantes, nossos governantes, de acordo com a mesma orientação que Moisés deu aos israelitas, de que as pessoas escolhidas para julgar deveriam seguir única e exclusivamente a justiça. Mas, para que possamos discernir entre os concorrentes, nós precisamos ter em mente o que Deus entende por justiça. Para isso, temos o ensino de Cristo em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os candidatos que devemos escolher devem estar alinhados com esta ideia de fome e sede de justiça, seguindo o exemplo de Cristo, que amava a justiça e repudiava a iniquidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo de 8 a 9, diz o texto assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, que considerou tudo como lixo para ganhar a Cristo e por isso buscou a justiça que advém da obediência da fé. E essa fé que vai gerar obediência acontece quando é dada importância ao que diz a palavra de Deus. Abre aspas. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Eu quero então te incentivar, neste período, a buscar na palavra de Deus o verdadeiro conceito de justiça, ensinado nas Escrituras do Antigo Testamento, proclamado pelos profetas,
e confirmado por Jesus Cristo no seu Evangelho, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém.